Nós vamos agora analisar os to-dos dessa janela condições de pagamento. Tá? Nós vamos observar o código e ao mesmo tempo já analisar os to-dos, né? Então, logo aqui no começo, eu tenho uma pergunta: como formatar os valores na grid principal? Né? Por que essa pergunta? Vamos executar a aplicação para nós compreendermos. Pronto, condições de pagamento. F9 para eu consultar. Aqui, ó. Faturamento mínimo aparecendo assim, faturamento máximo, índice de correção, valor da tolerância. Eu gostaria de formatar esses valores de tal maneira, eu vou pressionar F3 para alterar, que aqui não tenho como mostrar porque essa grid não fica formatada, né? Mas você vai ver na janela posterior, né, que nós vamos estudar esse orçamento de venda aqui. Deixa eu ver se eu já posso mostrar para você. Aqui, ó. Aqui os valores eles estão devidamente formatados com as suas casas decimais. Ok? Então, como é que eu faço isso? Na grid principal, né? Porque essa grid interna aqui, a gente vai ver que ela tem um cliente dataset aqui dentro. Então eu posso formatar esses valores facilmente nesse cliente dataset. E no caso dessa grid principal, onde o cliente dataset ele é dinâmico, né? Ele é criado de forma dinâmica, como é que eu faço para formatar esses valores aqui? Tá? É isso que esse to-do está querendo saber. Por que ocorre um erro aleatório ao fechar essa janela e como resolver? Que erro aleatório é esse, né? Observe aqui que eu vou mostrar para você agora, tá? Vou pressionar F8 para sair da condições de pagamento. Ali, ó. E acontece esse external exception. Vou entrar de novo em condições de pagamento e vou clicar em sair. Nada aconteceu. Entrar novamente em condições de pagamento, vou clicar em inserir, depois vou clicar em cancelar, depois vou clicar em sair. Nada aconteceu. Condições de pagamento, consultar, sair. Também nada aconteceu. Mas vai chegar um momento em que você vai sair e esse condições de pagamento vai dar um erro. Não só nele, o orçamento de venda também está acontecendo esse erro. Na venda você também vai pegar esse erro. E no frete também. Já no tipo de nota fiscal esse erro não acontece. Né? E como você pode observar, é um erro aleatório. Ele acontece algumas vezes e outras não. Aqui no orçamento de venda está acontecendo quase sempre, né? Já no condições de pagamento ele não está acontecendo sempre. Quando você clica em sair do sistema, ele mostra isso daí. E algumas vezes você vai precisar matar mesmo aqui a aplicação, tá? Então vamos executar aqui pelo F9, debugando, né? Cliquei em condições de pagamento venda, sair, nada acontece. Cliquei em condições de pagamento venda, consultar, sair, e aí o erro, olha. Instrução privilegiada. Break, Ctrl F2, F9 de novo. Condições de pagamento, sair, nada acontece. Condições de pagamento, inserir, cancelar, sair, nada acontece. Condições de pagamento, consultar, sair, tá aí o erro. Certo? Muito bem. Esse erro ele está acontecendo nessas janelas. Tipo nota fiscal, ele não acontece de forma alguma. Certo? Você pode fazer vários testes aqui, que você vai ver que nessa janela tipo nota fiscal esse erro não aparece, tá? Então o que o to-do está querendo saber aqui é o seguinte: por que está acontecendo esse erro e como é que nós vamos resolvê-lo, tá? Sugestão é o método científico, observação, hipóteses, testes. Tá? Então você observa, cria hipóteses, por que será que ele está acontecendo, e aí você vai realizando testes até você descobrir a razão, né? E depois que descobrir a razão,
Aí vem a parte melhor, que é descobrir como resolver esse problema, tá bom? Muito bem. Então nós temos aqui o form create, nós criamos aí a classe de objeto do VO, a classe de objeto de controller, inserir, tá chamando aí o método inserir do formulário pai, depois ele seta o foco no edit nome, mesma coisa para o editar, excluir ele vai chamar aí o método exclui, método salvar, eu instancio aí o objeto VO, passo as informações para esse objeto que acabou de ser instanciado, e eu tenho aqui um to-do. Como é que eu calculo o prazo médio? O que é esse prazo médio mesmo? Quando eu estou inserindo aqui uma condições de pagamento, né, eu tenho aqui os prazos e tenho esse prazo médio. Esse prazo médio o usuário ele não consegue digitar. Isso deve ser calculado pelo sistema. Mas como é que a gente calcula esse prazo médio? Tá? É isso que esse to-do está querendo saber. Bom, depois que eu setei todos os dados no objeto pai, eu trabalho aqui com a lista de objetos filhos, né? Com as condições parcelas. Eu tenho um cliente dataset que está vinculado a essa grid, tá? Esse cliente dataset, os campos que eu tenho nele, eu criei de acordo com o que aparece aqui na minha tabela, condições parcelas, tá certo? Como é que isso é feito? Você vem aqui em Field Defs, cria os campos, ok? Depois você clica com o botão direito, aqui está aparecendo Clear Data, porque eu já criei o dataset, né? No caso, você clica numa opção chamada Create Dataset. Depois que você clica nessa opção, clica 2 vezes e adiciona todos os campos aqui, tá certo? A utilização do cliente dataset não significa que eu estou trabalhando diretamente com o banco de dados. Não tem nada a ver, ok? O cliente dataset ele serve para eu manipular os dados na memória da máquina do cliente, tá? Depois esses dados que estão sendo manipulados aqui na memória e que estão aparecendo na grid, eu vou carregar um laço aqui em cima do cliente dataset. Para cada registro dele, eu vou instanciar uma condições parcela, vou setar os dados desse objeto condições parcela e depois eu insiro esse objeto na lista, numa lista de condições parcela, tá certo? Depois eu passo para o controller do condições pagamento, o condições pagamento VO, né? E esse condições pagamento VO, dentro dele, nós temos uma lista de parcelas. Tranquilo? Como nós vimos lá no servidor, nós pegamos o enumerator para essa lista, varremos essa lista e adicionamos os dados no banco de dados. Tá? Então a aplicação cliente não tem nenhum conhecimento do banco de dados. Nós temos um to-do aqui, ó, em relação à taxa. A soma das taxas deve fechar em 100%. Como é que nós vamos fazer esse controle? Né? Como assim? Bom, tenho esse exemplo aqui. Esse exemplo está muito grande. Vamos para esse de 3 parcelas. Esse daqui, ó. Então a primeira parcela, 30% do valor da parcela fica na primeira parcela, 30% do valor da segunda fica na segunda e 40% do valor da parcela dessa venda fica na terceira parcela. 30 mais 30 por 60, mais 40, 100. Fechou. E se o usuário tivesse colocado 38 aqui? De maneiras, né, de formas que não fechou os 100%. Se eu clicar em salvar, ele salvou normal. Né? Então, nas minhas condições parcelas aqui agora, eu tenho um furo, né? 30 mais 30, 60, mais 38, 98. E agora, os 2%. Então, nós não podemos deixar que isso aconteça. Tá? O valor tem que fechar em 100%, sempre. Né? É isso que esse to-do está querendo saber, como é que a gente vai fazer esse controle. Tá? Perfeito. Em grid para edits, eu pego os dados que estão na grid principal e carrego nos meus edits. Depois eu pego um enumerator, né, pegando aí a lista de condições parcelas do meu objeto VO e carrego esses dados aqui na grid. Como é que eu faço para carregar os dados na grid? Olha, eu adiciono itens no meu cliente dataset. Tá?
append post. Esse append post não significa que eu estou inserindo dados no banco de dados, mais uma vez, tá? Quando eu dou um append aqui no cliente dataset, ele está inserindo o registro na memória do computador da máquina cliente. Como eu tenho um data source vinculado ao cliente dataset e uma dbgrid vinculado ao data source, esse registro que está na memória vai aparecer aqui, nessa grid, tá bom? Tem por fim aqui um to-do, que pergunta por que o valor do campo calcedit não estão sendo limpos e como resolver. Olha só. Então veja, se eu clicar aqui em inserir, olha os valores aqui, ó, 300, 3000, 1, já estão aqui. Esses valores não estão sendo limpos, né? Por que que isso está acontecendo e como vamos resolver isso daí? Tá bom? Então esses são os to-dos dessa janela condições de pagamento. Tá? Para nós resolvermos, é importante nós resolvermos esses to-dos, porque eles chamam a atenção para detalhes específicos sobre esse código, né, evoluído, nessa nova forma de desenvolvimento aqui, tá?